campo. E acabou que um anulou o que o outro tinha de melhor. 0-0, na minha opinião, um placar justo pelo que foi a partida. E agora tudo vai ser decidido no domingo, Lofredo. Foi um 0-0 com gosto, né? As melhores oportunidades foram de chutes de longa distância, os times criaram muito pouco. O Palmeiras teve algumas chances nas falhas do São Paulo, de saída de jogo, a primeira mais clara dentro da área, essa de longa distância também, né? Ou média distância ali da entrada da área, mas em falhas do São Paulo, proporcionando ao Palmeiras o jogo que o Palmeiras queria, mas poucas vezes. E o Palmeiras não deixou o São Paulo jogar em nenhum momento. O Palmeiras também teve essa bola aérea forte, perigosa. São Paulo teve algumas também de longas distâncias, mas eu acho que o Palmeiras, o São Paulo deu pouquíssimas chances para o Palmeiras, mas errou o suficiente. O Palmeiras podia ter aproveitado, como já aproveitou em algumas ocasiões, na falha do adversário, no contra-ataque. E o Palmeiras deu menos chances ainda para o São Paulo, ainda que a parte final tenha sido do São Paulo. E o melhor lance tenha sido São Paulino nesse chute de longa distância do Gabriel Sara, que aliás fez uma boa partida, hein? Gabriel Sara tá se firmando aí, tá criando, vai dar um trabalho aí pro Crespo, hein? Exatamente, o Sara mais uma vez, né, pedindo passagem e aproveitou ainda a lesão do Luciano, né, Cereto, que parece, o Crespo disse depois do jogo, que pode ser que ele retorne para domingo, mas quem não retorna, provavelmente é muito difícil que retorne, pelo que a gente viu na partida, o Daniel Alves sentindo muitas dores no joelho, então o Daniel Alves deve ficar de fora, né? Então, é realmente um desfalque muito importante para o segundo jogo. E tem a questão do Benítez, que também sentiu. Na verdade, é uma maratona de jogos. Os jogadores do São Paulo estão sentindo, apesar do Crespo ter poupado na Libertadores, mas infelizmente sentindo no momento errado, Cereto. O departamento médico vai definir essa decisão do Campeonato Paulista, né? E o São Paulo está sentindo muito com essa questão. O Daniel Alves já ficou de fora dos últimos jogos aí porque estava machucado. Aí retornou, se machucou de novo, resta saber a gravidade da lesão. O Benítez se machucou, são dois jogadores que fazem muita falta e fizeram muita falta para o time do São Paulo, no segundo tempo principalmente, porque são jogadores que fazem a diferença. O Benítez sofreu uma marcação muito dura do Felipe Melo, mas eu concordo com o Felipe Melo. Tem muito mimimi mesmo, fora do futebol. Isso aí é o seguinte, futebol é desse jeito, porque se é na Libertadores, a gente ia falar assim, jogo de Libertadores é assim. Agora, se é no Campeonato Paulista, a gente vai reclamar que o Felipe Melo bateu no Benítez. Marcou duro, como tinha que marcar o Benítez. O principal jogador de São Paulo hoje é o Benítez, é o cara que faz a diferença. O Felipe Melo foi lá e desceu a bota dentro do jogo. O árbitro tá lá para mostrar cartão amarelo e cartão vermelho. É o árbitro que tem que apitar e que tem que ver se tá certo ou se tá errado. As contusões, no caso do Benítez foi uma contusão muscular, também não se sabe qual é a gravidade, e a contusão do Daniel Alves, uma contusão no joelho. São Paulo já não tinha o Luciano, que sentiu contusão antes do jogo, né, dores musculares, e já não tinha o Éder, que também tá machucado. Então o departamento médico vai definir qual vai ser o time do São Paulo para a decisão de domingo. São Paulo perde demais. O São Paulo não tem jogadores no mesmo nível dentro do elenco. O Palmeiras tem mais jogadores dentro do elenco que podem fazer uma reposição, né? O elenco do Palmeiras é melhor do que o elenco do São Paulo. Por isso eu considero o Palmeiras, já considerava antes do jogo e continuo considerando favorito para o título paulista. Apesar de jogar em casa, realmente, sem esses dois jogadores, vai sentir demais o São Paulo. Mas agora eu queria falar um pouquinho do Palmeiras, sobre a entrevista coletiva, que mais uma vez foi o auxiliar, né? O João Martim, que falou em entrevista coletiva depois desse empate. Gente, é final de Campeonato Paulista, né? Eu esperava realmente que o Abel pudesse falar, mas mais uma vez o seu auxiliar falou. Eu fico pensando, se o São Paulo for campeão no domingo, será que o Abel fala na entrevista coletiva? Se o Palmeiras for campeão? Não, se o São Paulo, porque se o São Paulo for campeão, acho que ele manda o auxiliar, campeão, né? Não fala. Não, se o São Paulo for campeão, ele não fala. Se o Palmeiras for campeão, ele aparece para pegar ali. Olha só o time que eu levei para o título, né? Então, assim, realmente é uma falta de respeito de um treinador que no meu entender, se não for o melhor, certamente é dos melhores, mas provavelmente é o melhor em atividade no futebol brasileiro. Em matéria de treinamento, você vê o Palmeiras é um time bem treinado, com boas ideias, com jogadas, né? Você vê em questão
tática, ele já modificou o time taticamente. Em questão de escolha de atletas, ele é muito bom, sabe quando modificar o time nas peças, mas na postura, eu acho ele dos piores do futebol brasileiro. Né? Acho que na postura, nas palavras, acho que ele não... Eu esperava mais. Quando ele chegou, eu fiquei com uma expectativa muito grande. Me parecia que ele ia ter uma postura bem diferente em relação à arbitragem, inclusive, do que os técnicos brasileiros. E não, fiquei bastante decepcionado com isso. Em relação ao trabalho efetivo, trabalho de campo, eu fiquei até surpreso, porque de fato eu não conhecia profundamente o trabalho do Abel e acho que ele também não tinha desenvolvido um trabalho desse tamanho nos outros times que tinha dirigido, porque eram times de menor porte no cenário local, inclusive, não no cenário europeu. No cenário europeu eram times de pequeno porte mesmo. Mas mesmo no cenário local, o PAOK na Grécia e o Braga em Portugal não são grandes forças. Então no Palmeiras ele teve a oportunidade de desenvolver o trabalho dele, que é, eu digo, novamente, excelente do ponto de vista de campo, mas ruim nessas posturas. Ontem era parte do trabalho dele dar a entrevista. Esse placar de 0-0, Cereto, passa muito também pela pouca criatividade das duas equipes, né? Se a gente pegar o Veiga, muito abaixo, o próprio Benítez, que saiu machucado. Mas eu acredito que para o segundo jogo, a postura, inclusive, das equipes e desse meio-campo vai ser diferente, né? Um jogo só, tem que definir nesse jogo mesmo, é domingo. Então a gente espera um pouquinho mais de criatividade e ofensividade nesse jogo de domingo. Olha, Ana, eu não sei se vai ser diferente, viu? Não sei, porque os dois técnicos, o trabalho dos dois técnicos para esse jogo foi no sentido de bloquear o que o adversário tem de melhor, e eles conseguiram. Né? Então, o que o São Paulo tem de melhor? O São Paulo tem de melhor a jogada pelos lados, com o Daniel Alves e com o Reinaldo. Tudo bem que o Daniel Alves se machucou, mas depois o Igor Vinícius entrou bem no jogo e o Palmeiras bloqueou com o Mike e com o Vitor Luiz, bloqueou muito bem essas jogadas e bloqueou o Benítez. Quer dizer, o Felipe Melo fez uma marcação muito forte no Benítez. O Palmeiras tem de melhor o contra-ataque, a velocidade. O São Paulo deu poucas chances para esses contra-ataques, né? Poucas chances para essa velocidade, com uma marcação muito forte no meio de campo também. O Rafael Veiga teve uma marcação quase que individual do Luan. Foi uma marcação muito forte. O Lisieiro também fez um jogo muito bom. Então, eu não sei se vai ser um jogo muito diferente. O que eu vejo é que o Palmeiras tem mais jogadores com capacidade de decidir o jogo. O Palmeiras tem um ataque, uma dupla de ataque com muita qualidade, né? Com o Rony e com o Luiz Adriano. Se der bobeira, e ontem quase aconteceu, como disse o Lofredo, se der bobeira o negócio acontece. Eles resolvem. E o São Paulo tem o Pablo, né? Ali no ataque. E o Pablo foi muito mal ontem, né? Pablo foi muito mal ontem, então eu não vejo um jogo muito diferente para esse final de semana, não. Pois é, mas tem o segundo jogo no próximo domingo às 4 horas da tarde. E a gente está na expectativa por essa partida. Mas de São Paulo a gente vai para o Rio de Janeiro, porque amanhã tem o segundo jogo da final do Carioca. E para ser campeão, além de vencer o Fluminense, o Flamengo tem que... Esse é o João